Paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez aqui diretamente da Flórida para falar com você sobre o amor de Deus, para falar sobre as coisas da Bíblia. E hoje nós temos um assunto especial. Se você é imigrante, isso aqui é para você. Eu sei como é a vida de imigrante. Às vezes você pode se sentir sozinho, às vezes você pode se sentir uma pessoa abandonada, talvez numa terra estrangeira. Muitas vezes você se sente ninguém. A verdade é essa. Mas o que você não sabe é o que a Bíblia fala sobre isso. Se você não sabe, o primeiro grande herói da fé, o primeiro grande herói, Abraão, ele foi um imigrante. E Deus não só cuidou dele, mas Deus o chamou de amigo. Se você prestar atenção na Bíblia, em várias passagens, Deus fala sobre isso e ele coloca o imigrante com um cuidado especial. Quando ele fala dos órfãos e das viúvas, ele coloca o imigrante também na mesma linha. Às vezes você pode estar sentindo com vontade de abandonar tudo, às vezes você sente com vontade de repente voltar, talvez, às vezes você se sente perdido. Abraão também se sentiu perdido. Lá em Hebreus, a Bíblia fala que Abraão saiu sem destino, Abraão saiu perdido. Ele nunca realmente chegou a um lugar, ele habitou em tendas em várias terras estrangeiras. Mas aquilo que Abraão tinha era uma fé verdadeira. Aquilo que Abraão tinha, ele não estava só apenas sendo cuidado por Deus, ele não estava apenas crendo na promessa, ele tinha a certeza de que aquele quem o chamou para sair, aquele quem o chamou para um propósito muito maior, não o abandonaria. Aquele que chamou para um propósito muito maior, cuidaria dele e da sua família sempre, porque o maior propósito não é o nosso propósito. O maior propósito é o propósito que Deus tem na sua e na minha vida. Porém, meus amigos e irmãos, eu gostaria de falar para vocês que não se sintam sozinhos, não se sintam abandonados. Eu me lembro o dia que eu cheguei nessa terra, com as malas que eu desci do avião, com a minha família, e olhei para um lado, olhei para o outro. Eu não me senti com medo, eu não me senti sozinho, mas conversando com muitos imigrantes se sentem sozinhos, muitos imigrantes se sentem abandonados. Em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 4, está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai para a terra que eu te mostrarei. E na Bíblia fala que Abraão partiu assim como o Senhor ordenara. Abraão não recebeu um mapa, Abraão ele não chegou com um manual escrito assim: Abraão, você vai ter que ir para tal lugar, você vai ter que fazer tal coisa. Abraão não saiu com nada disso. Abraão saiu sem nada. A única coisa que Abraão saiu foi com a promessa de Deus. Ele falou: somente saia. Deus não vai te dar o endereço para onde você sair. Deus não vai te dar um endereço. Deus não vai te dar uma garantia. Deus nunca vai te dar uma garantia. Porque ele vai apenas mandar você ir. Deus não vai te dar o endereço, ele não vai te dar um mapa. Ele vai fazer que nem ele fez com Abraão. Ele vai falar assim, só vai. Dá o primeiro passo. Então, se você é imigrante, ou talvez você esteja pensando em migrar, como um dia eu pensei também, e ouvi a voz de Deus que me falava: filho, só vai, eu vou cuidar de você. E quando eu percebi que Deus coloca o imigrante na Bíblia com um cuidado especial, é como se ele tivesse um superpoder. Porque muitas gente falam, acho que isso deve acontecer com você também: nossa, como você foi corajoso, eu não teria essa coragem. Eu já ouvi muitas pessoas falar isso para mim. Só que alguma coisa dentro de você falou assim: vai. E essa voz que fala de você é a voz da fé, é a voz que manda você ir. Então, querido, se você está nessa terra, se você às vezes se sente abandonado, se às vezes você se sente inseguro, saiba que existe um Deus cuidando de você. Deus está no barco, Deus está cuidando de nós. Deus só quer que você confie nele. Deus quer apenas que você faça o seu trabalho e deixa o restante com ele. Porque se ele falou para você vir, se Deus te chamou para cá, se Deus te falou assim, vem, ou te mandou para ir para qualquer outra terra,
você só deve obedecer o chamado. Não tenha medo do que vai acontecer. Em Hebreus 11, do 8 ao 10, está dizendo que pela fé, Abraão, sendo chamado, o que ele fez? Obedeceu. É isso aí, queridos. Nós temos que ter a obediência também. Nós temos que ter a obediência para fazer o que Deus manda. Então você que se sente muitas vezes sozinho, muitas vezes abandonado, que você se sente às vezes perdido, às vezes você se sente como se tivesse, você nem pertence aonde você nasceu e nem pertence a esta terra ou terra alguma. Mas saiba que você não precisa de visto para ser um cidadão do céu. Nós não somos dessa terra. A verdade é que nós somos cidadãos do céu. E aquele quem dá o nosso visto, aquele quem aprova a nossa identidade, é Deus. É o Deus de Abraão, o Deus do primeiro grande herói da fé. Aquele que sempre cuidou de Abraão. Aquele Deus que fez milagres, aquele Deus que fez abrir o mar vermelho. E olha o que a minha Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 10, do 18 ao 19. Diz assim: Deus ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Amai, pois, o estrangeiro, porque estrangeiros também foste no Egito. A Bíblia está repleta de passagens sobre isso. Ele fala vários caminhos. Em Salmos 39, 12 está escrito: ouve a minha oração, Senhor, porque estrangeiro sou, peregrino como todos os meus pais. O próprio Davi escreveu isso. Davi era rei de Israel e também se sentia como um estrangeiro nessa terra. E olha o que diz em Efésios 2:19, na minha Bíblia está escrito assim: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Está escrito na Bíblia, queridos. Nesse plano terreno, você pode ter um documento, você precisa de um papel para mostrar que você nasceu em algum lugar, mas lembre-se, na nossa Bíblia está escrito várias passagens como essa: você não é apenas uma pessoa numa terra distante, você é também um cidadão do céu, filho daquele que criou todo o universo, você é filho daquele que criou todas as coisas. Então, meus irmãos, não tenham medo, não desanimem. Acima de todos, nós também temos a nossa cidadania, a cidadania, segundo a Bíblia, dos céus. A própria história de Ruth nos fala: a moabita, ela era estrangeira também, ela se tornou a bisavó de Davi e também Jesus pertencia à linhagem dela. Então, pessoas estrangeiros, imigrantes que têm uma fé diferente, olha para dentro, veja se você tem uma fé. Você tem uma fé diferente. Talvez você olhe em outras pessoas e vejam que você é diferente. As pessoas que têm a fé gerada por Deus, elas se sentem diferentes. Será que você consegue enxergar por dentro uma fé diferente dentro de você? Lembre-se, Deus não olha o seu visto. O Senhor não olha os seus papéis. O Senhor olha apenas a sua fé. Amém? É isso aí. Manda para aquele amigo seu que é imigrante, que ele precisa ouvir talvez uma palavra como essa. E se você quiser, coloca seu nome aqui embaixo de onde você é. Eu quero orar por você. E até a próxima, queridos.